É muito bom estar com você aqui nessa noite. And I don't say that lightly E eu não costumo dizer isso frequentemente, because tonight is my wife's birthday. porque hoje é o aniversário da minha esposa. And I told her that I was coming to be with you in Bella instead of being with her. E eu falei com ela, eu vou estar com meus amigos em Belo Horizonte ao invés de estar com você no seu aniversário. So now I have to buy her a bigger present. Agora eu tenho que comprar para ela um presente ainda maior. I want to talk to you tonight about Shabbat. Quero falar sobre essa noite com você sobre o Shabat. Everybody knows that the Bible says to remember the Sabbath and keep it. Todos sabem que a Bíblia nos diz para nos lembrarmos do Shabat e guardarmos o Shabat. But what does that mean that we are to remember it and keep it? E o que significa lembrar e guardar? We all know that tonight we're remembering it. Todos sabemos e esta noite estamos nos lembrando dele. But that word keep it means to guard the Sabbath. Mas a palavra guardar significa montar guarda, proteger o Shabat. Not just to do it, Não apenas fazê-lo, but to guard it. mas guardá-lo, protegê-lo. When we do Shabbat, Quando nós celebramos o Shabat, there are several things that we do that the Lord has given us. fazemos muitas coisas que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. The first thing we do is light the candles. A primeira coisa que fazemos é acender as luzes do Shabat. Those two candles Essas duas luzes represent remembering it and keeping it. representam os dois mandamentos, lembrar e guardar. They represent Sabbath joy and Sabbath peace. Representam a alegria do Shabat e a paz do Shabat. There's no power in just lighting the candles. Não há poder apenas em acender as luzes. But we need to understand what happens when we light those Mas candles. você tem que entender o que acontece quando você acende as luzes. We take the wine and drink the wine. Pegamos o vinho, tomamos o vinho. That wine represents the joy of the Lord. Esse vinho representa a alegria do Senhor. One of the things that I love about teaching the Sabbath Uma das coisas que eu mais gosto quando ensino sobre o sábado is that this joy é que esta alegria of the Lord do Senhor is up to us. depende de nós. During the Sabbath, No Shabat, we're not allowed to say anything negative. não podemos dizer nada negativo no Shabat, The Sabbath is a holy day. porque o Shabat é um dia santo, It's a holy time. é um tempo santo, It's a moedim, é um moedim, an appointed time. é um tempo determinado. Now the Bible says A Bíblia diz to draw on or call on the Lord para clamarmos a Deus while he is near. enquanto Ele está Now I want perto. you to think about that. Pense nisso. God says, Deus diz, call on me clame a mim when I'm near. enquanto estou perto. Now we know God is God 24/7. Sabemos que Deus é Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Every moment, every day, God is a God of miracles. A todo momento Deus é um Deus de milagres. Every moment, every day, we can call on him and he will hear our prayers. Qualquer dia você pode clamar por Ele e Ele ouvirá a sua oração. And yet God says, Mesmo assim Ele diz, call on me clame a mim when I am near. enquanto estou perto. I like to explain it this way. Quero explicar da seguinte forma isso para você. In Dallas, Texas, Lá em Dallas, no the Texas, sun o sol shines every day. brilha todos os dias. But in the winter, Mas no inverno it's colder because the sun is far away. é mais frio porque o sol está mais distante. In the summer, No verão it's hot é quente because the sun is closer. porque o sol está mais Now perto. the sun is there every day, O sol está lá todos os dias. but at certain times, Mas em determinadas épocas, the sun, S-U-N, o sol is closer. está mais perto. Now this is exactly what God is saying. E isso é exatamente o que Deus está dizendo. There are certain times Existem alguns momentos that the sun, S-O-N, que o sol is closer está mais perto than at other do times. que em outros On momentos. Passover is an appointed time. Páscoa é um momento determinado. On Shavuot, it's an appointed time. Shavuot é um tempo determinado por On Deus. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot is an appointed time. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot são tempos determinados. God is God every day. Deus é Deus todos os dias. But there are appointments Mas existem determinadas that épocas God makes with us. que Ele estabelece conosco. And as believers in Yeshua, E como crentes em Yeshua, as Jew or Gentile, seja você judeu ou these gentio, appointments are for us. esses tempos são para nós. And at those appointed times, E esses tempos, God is closer
Deus está mais perto. These are special times. Porque são tempos especiais. 3 times a year. 3 vezes ao ano. Passover, Páscoa, Shavuot, Shavuot, Sukkot. Sukkot. But God loves us so much Deus nos ama tanto that He makes appointments with us, que ele agenda encontros conosco, not just 3 times a year, não só 3 vezes ao ano. but God makes an appointment with us Deus faz um encontro conosco every week. todas as semanas. That's why God says, Ele marca e fala isso. remember the Sabbath Lembre-se do Shabat and keep that Sabbath e holy. guarde, mantenha esse Shabat santo. He's the same God on Monday and Tuesday, Segunda e terça-feira ele é o mesmo Deus, but on Shabbat, mas no Shabat He is closer. ele está mais The perto. window of heaven, As janelas dos the céus, Moedim, o Moedim, the appointed time, as festas, o Moedim, the channel from God's blessing to our lives o canal de Deus como is, bênçãos para as nossas is vidas open over us. está aberto sobre nós. So God says, Deus diz, don't just keep the Sabbath. não apenas guarde o Shabat, Don't just go through the ritual. não faça apenas o ritual do Shabat. There's no power in ritual, Não há poder apenas no ritual, but there is life-changing power in revelation. mas há poder que muda a sua vida na revelação. When you light the candles, Quando você acende as velas, what you are saying, o que você está it dizendo doesn't matter how dark it gets out there. não importa o quão escuro já esteja o céu. It doesn't matter how dark it gets in the world. Não importa o quão escuro esteja o mundo. But in my home and my family, Mas na minha casa e na minha família, the light of Almighty God a luz do Deus Altíssimo is going to shine every day. brilhará todos os dias. Say amen. Diga amém. When we drink the wine, Quando bebemos o vinho, we are saying, estamos dizendo the joy of the Lord is my strength. que a alegria do Senhor é a nossa The força. joy of the A Lord alegria do Senhor is my strength. é a minha And força. so this week, Por isso essa semana I will not let the devil, não deixarei o I'll inimigo, not let the enemy não deixarei o diabo steal my joy. roubar a minha alegria. I will rejoice in the Lord Eu always. me alegrarei sempre no And Senhor. again I say rejoice. E de novo digo, regozije-se. Religion makes us sad, A religião faz você triste, but a relationship with God makes us full of joy. mas um relacionamento com Deus deixa você cheio de alegria. God gives us the Sabbath Deus nos deu o Shabat, because all through the week porque através da semana we're battling the world. você está combatendo, lutando contra o mundo. We're making a living. Você está ganhando a sua vida. We're doing whatever it takes. Você tem que fazer aquilo que é necessário. But on Shabbat, Mas no Shabat, we get back in rhythm você entra de volta no and ritmo. we say no matter what the world throws at us, E você diz, não importa o que o mundo no me matter what ataque. the devil throws at Não us, importa o que o diabo ataque sobre minha my vida. God is greater than anything in that O world. meu Deus é mais forte do que qualquer coisa do And the mundo. joy of Him is my E strength. a alegria dele é a minha força. Amen. Amém? Another thing we do is we take the bread. Outra coisa que fazemos é partimos o pão. The bread represents the abundance or the provision of God. O pão representa a abundância, a provisão de Deus na nossa vida. I love what ancient Judaism teaches, Eu amo o que o judaísmo antigo ensina, that we cover the bread que nós cobrimos o pão for 2 reasons. por 2 razões. Number one, Número 1, when Israel was in the wilderness, quando Israel estava no deserto, God covered the manna with dew, Deus cobriu o maná com orvalho. and the dew would protect the sun from destroying God's blessing. E o orvalho protegia o maná de ser destruído pelo sol. The challah bread represents the provision of God. A halá representa a provisão de Deus. The covering says He'll rebuke the devourer. A cobertura representa que ele repreende o devorador. I tell my church in Dallas, Eu digo para a minha igreja lá em Dallas, I tell our people on television, digo para os meus ouvintes na televisão, I don't care what happens on Wall Street. não importa o que acontece lá em I Wall don't care Street. what happens in Washington. Não importa o que acontece em Washington. I don't know who's going to be in the White House tomorrow. Não sei quem estará na Casa Branca amanhã, But I know who's on the throne today mas eu sei quem está sobre o and trono will be on hoje the throne
tomorrow. E Ele estará no trono And amanhã. will be on the throne yesterday, Estará today, and ontem, forever. hoje e para And He is the sempre. King of kings and the Lord of lords. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. And no matter what happens out there, Não importa o que aconteça lá, when we serve God, quando você serve a Deus, He will come in Ele entrará and He will rebuke the e devourer Ele for our sake. repreenderá o devorador para o seu bem. The world may go broke, O mundo pode estar quebrado, but those of us who trust in the Lord, mas aqueles que confiam no Senhor, He will forever be Jehovah Jireh, our provider. Ele sempre será Adonai Ire, o Deus que provê para a sua If you believe necessidade. that, say amen. Se você crê nisso, diga amém. So the Bible says that we're to remember the Sabbath, A not Bíblia- just go through it, but remember what God is saying to us. A Bíblia diz que você não apenas cumpra o Shabat, mas se lembre daquilo que Deus ordenou através das suas bênçãos. But the thing I want to talk to you about most of all tonight A coisa que eu quero falar com você esta noite is the very first thing we do to welcome in the é a Sabbath. primeira coisa que fazemos para dar as boas-vindas ao Shabat. Before we light the candles, Antes de acendermos as luzes, before we drink the wine or eat the challah, antes de bebermos o vinho ou comer da halá, what we're told to begin the Sabbath, to welcome the Sabbath, somos instruídos a dar as boas-vindas ao Shabat, is to take an offering recolhendo uma oferta and put it in the Stedka box. e colocar ali no gasofilaço. Every weekend, almost every weekend, my grandchildren stay with us. Sabe, todos os finais de semana os meus netos ficam comigo. Our two twin grandboys are 8 years old, and our Asher and Judah are 8 years old. Aviva Shalom, our granddaughter, is 3. Asher, Judá, Aviva e Shalom são gêmeos que meus netos. When they see us bringing out the candles Quando eles me veem tirando as luzes, as velas do and Shabat bringing out the wine and the challah, e colocando o vinho e a halá sobre a mesa, the boys run over and get their kippas. os garotos correm, colocam os seus quipás. My little granddaughter says, I want to wear my Shabbat hat. E aí a minha netinha fala, mas eu quero usar algum chapéu de Shabat. Now her Shabbat hat has Mickey Mouse on it, Mas o chapéu dela de Shabat tem o Mickey Mouse desenhado. but she doesn't want to be left out of the blessing. Mas ela não quer ficar fora da bênção. But before we light the candles, E antes de eu acender as luzes, before we say the blessing, antes de dizer a bênção, they come to me and they say, Saba, eles vêm para mim e dizem, Saba, give us money. nos dê dinheiro. Because they know before we light the candles, say Kiddush, or eat the challah, we first put money in the Stedka box. Porque eles sabem que a tradição diz que antes de celebrarmos o Shabat, as luzes e o pão, devemos colocar uma pequena oferta no gasofilaço. Now I'm sure you know, but Stedka is the box of charity or the box of kindness. Você sabe que a palavra tzedakah em hebraico significa caridade. É aquela pequena caixa que fica nas sinagogas onde você contribui. Now why does God teach us to do this before we do the rest? Por que Deus ensina para que nós fizéssemos isso antes de continuarmos a celebração? In the book of Genesis, God said when he made the world, No livro de Gênesis, Deus disse, quando Ele fez o mundo, and he looked at all that he made, e viu o que fez, and then he made us, e aí nos fez, the last thing God did a última coisa que Ele fez was create the Sabbath. foi criar o Shabat. Now the Bible says when God created the Sabbath, A Bíblia diz que quando Deus criou o sábado, our English translation says he rested. a nossa tradução, pelo menos inglesa, diz que Ele descansou. Now I want you to think about that. Eu quero que você pense sobre isso. God spoke the world into existence. Deus trouxe o mundo à existência com palavra. Let there be lakes, Haja lagos, cows and horses. haja cavalos e vacas. He spoke the world into Ele existence. falou as coisas à existência. And then the Bible said God had a rest. E aí disse lá que ele teve que descansar. I'm so tired. Ah, estou cansado I agora. have to lay down. Tem que deitar um pouco. All he did was speak it. Tudo que ele fez foi falar. He didn't have to rest. Ele não precisava ter So descansado. what does it mean when the Bible says God rested? O que significa quando a Bíblia diz que ele descansou? In Hebrew, the word rest is menuha. Na Bíblia hebraica, a palavra para descanso é menuhá. Menuha means rest, Menuhá significa descanso, but more than rest from work. mas mais do que um descanso do simples trabalho. It means rest from the battles the enemy is throwing at you. Significa descansar das batalhas que o inimigo tem te causado. So on the Sabbath, No Shabat, God created
Deus criou victory, a vitória, joy, a alegria, peace, a paz, happiness, a felicidade, a saúde, wholeness. a santidade. For 6 days, Por 6 dias, God created everything that would bless us. Deus criou tudo que nos abençoa. And on the 7th day, Mas no 7º dia, He created the blessing. Ele criou a bênção. So as we're getting ready Enquanto você se prepara, tonight esta noite, to enter into His blessing, para entrar na bênção dEle, before we enter into His blessing, antes de entrarmos na bênção, He first tells you and Ele I primeiro te diz, e diz a mim e a você, to be a blessing. seja, antes de mais nada, a bênção. Ancient Jewish wisdom says this: A sabedoria judaica antiga diz, right before antes God is getting ready to bless you, de Deus abençoar você, He first brings you a chance Ele primeiro dá a você uma chance to be a blessing. para que você seja a bênção. Before He blesses you, Antes dele te abençoar, He first brings you a Ele chance primeiro dá a você uma chance to be a blessing. para que você seja uma bênção. This is the ultimate concept of knowing God. Esse é o maior conceito a respeito de conhecer Deus. In Judaism, No judaísmo, it teaches us o judaísmo nos ensina, that when we were conceived, quando nós estamos, not when we were born. quando você foi concebido, não quando você nasceu, quando você foi concebido, Wow, that's a long response. When we were conceived, quando você foi concebido, we stood before God, nós estávamos diante de Deus, every one of us, cada um de nós, and we were given a mission. e foi dado a nós uma missão, Every one of us, para cada um de nós, the same mission. a mesma missão recebeu. It's accomplished different ways, Ela é cumprida de diferentes but formas, every one of us is given a mission. mas cada um de nós foi dado uma missão. That mission in Hebrew Essa missão em hebraico is called Tikkun Olam, é chamada de Tikkun Olam, repair the world. a restauração do mundo. The world is a broken place. O mundo está quebrado. The world is broken through hate O and mundo está anger and violence. Quebrado pela violência, pelo ódio. And more of the world has been broken through religion E grande parte desta quebra do mundo foi causada pela religião, than anything else. mais do que qualquer outra coisa. They came to Jesus Eles chegaram a Jesus and they said, E there diz- are 613 e commandments. disseram, existem 613 mandamentos. 613 of them. 613 mandamentos. Of all these commandments, De todos esses, what's the greatest? qual é o maior? Jesus said, Jesus respondeu, love God ame a Deus and love your neighbor. e ao seu próximo. On these two, Nessas duas coisas, not just loving God, não só amar a Deus, but loving your neighbor. amar ao próximo. On these two, Nessas duas coisas, all the rest of the commandments are fulfilled. todos os outros mandamentos são cumpridos. I love what a rabbi said. Eu amo o que um rabino disse certa He vez. said, when God looks at us, Ele disse que quando Deus nos olha, He said, if you have to choose between loving me and loving your neighbor, love your neighbor. Ele disse, olha, se você tiver que escolher entre me amar e amar ao próximo, ame ao próximo. Every one of us, Cada um de nós, every day, todos os dias, is either destroying the world ou você está destruindo o mundo, or we're repairing the world. ou reparando o mundo. And so many religious people E muitos religiosos who say they love God que dizem amar a Deus are mean. são más. No one here, Ninguém aqui, the other churches in town. estou falando as outras igrejas que conheço lá em Dallas. That's a joke. Estou brincando, pessoal. When I was pastoring in Portland, Oregon, Quando eu estava pastoreando uma igreja em Portland, em Oregon, I was going to leave the ministry. eu ia largar o ministério. I was going to leave being a pastor. Eu ia largar a função de pastor. And the reason is, E a razão I saw so many mean Christians. foi porque eu conheci tantos cristãos malvados. Jesus said, E Jesus the disse, Bible a says, Bíblia diz, if you say you love God, se você diz amar a Deus, but you don't love the world, mas você não ama, you're a liar, se você diz amar a Deus e ama o mundo, você mente. and the truth cannot get in you. E a verdade não pode estar em você. Before I became a Christian, Antes de eu me tornar um cristão, I was a drug addict.
Eu era um drogado, um viciado. I was a heroin addict. Eu era viciado em heroína. I lived in Colombia, South America, and I was smuggling drugs in the United States. Eu vivia na Colômbia e eu traficava droga para os Estados Unidos. And one time, this Hispanic man, I had warrants out for my arrest by the police. Eu tinha um mandato de prisão lá na Colômbia, pela polícia. I had met Christians, Eu havia conhecido cristãos and I didn't want to have anything to do with e what eu they não did. queria ter nada a ver com aqueles cristãos que eu conheci. But one day, this young Hispanic man asked me to church. Mas um dia esse jovem hispânico me convidou para ir para a igreja. I was running from the police. Eu estava fugindo da polícia. They were looking to arrest me. Estavam querendo me prender nesse dia. I ran thousands of miles away, Eu fugi milhares de milhas and I came to this church, e entrei nessa igreja. and I saw the story of Jesus. E ouvi ali a história de Jesus. Now, I always thought Jesus was this mean guy. Eu fui ensinado que Jesus era esse camarada malvado, He hated us. que ele nos odiava, He was judging the sinner. que ele julgava o pecador. And then I found out E aí eu descobri Jesus loved me. que Jesus me amava, He loved me as a drug que ele addict. me amava ainda sendo um He drogado wanted to change my e life. que ele queria mudar a minha vida. That night Naquela noite, that I asked Jesus into my heart, na qual eu convidei esse Jesus para entrar no meu coração, I did not become religious. eu não me tornei um religioso a partir dali. I became born again. Eu nasci de novo. Jesus changed my life. Jesus mudou a minha vida. I was a drug addict, Eu era um drogado and I was no longer a drug e addict. agora eu não era mais um drogado. But Mas I wasn't going to go back to church, eu não queria voltar para a igreja, because the people in church porque as pessoas que eu conheci naquela igreja weren't nice. não eram muito boas para comigo. Now, eventually, I came back to church. Eventualmente eu voltei àquela igreja I became a pastor, e voltei à igreja e me tornei um pastor. and I began to find out E comecei a descobrir in the church world, que no mundo das igrejas, everybody's fighting with each other. todo mundo está brigando com todo mundo. They're fighting more in church Eles brigam mais dentro da igreja than we did in the streets. do que a gente brigava na rua. This denomination, that Aquela denomination. denominação contra aquela outra denominação. Church splits. Igrejas dividindo. People arguing about this doctrine, that doctrine. Pessoas discutindo sobre essa doutrina, aquela doutrina. And I began to realize E eu comecei a perceber. this is not Jesus. Isso não é Jesus. This is just religion. Isso é religião. Jesus said, Jesus disse: they will know that you are my disciples saberão que vocês são meus by one discípulos thing, por uma coisa, that you have love que você ama one for another. um ao outro. I came to Jesus a drug addict. Eu fui até Jesus como um drogado. I came to Jesus a heroin addict. Eu era viciado em heroína. But I walked out of that church that night a child of God Mas saí daquela igreja naquela noite como um filho de Deus, because of God's great love for us. por causa do grande amor de Deus por nós. And Jesus said, E Jesus disse: wherever you go, onde quer que você vá, tell them the kingdom of heaven is at hand. diga para eles que o reino de Deus já está às mãos. Let me show you something here. Eu vou te mostrar alguma coisa aqui. Every Christian in America knows this scripture. Todo cristão nos Estados Unidos conhece essa passagem. They talk about 30, 60, 100-fold. Eles falam sobre a medida, né? A 30, a 60 e a 100 por 1. Now, I don't know about here in Brazil, Eu não- but in the U.S., this is a very talked about message. Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, muitos gostam de falar sobre essa passagem. It's talking about, in the most part, people are talking about finances. Some will get 30, some will get 60, some will get 100-fold. Pessoas usam essa palavra para pregarem sobre prosperidade financeira, né? Uns vão ganhar 30, 60 e outros 100. Now, there's many ways to explain this, Existem muitas formas de explicar isso. but let me explain this to you simply tonight. Simplesmente eu vou explicar para você esta noite. In ancient Judaism, at the time of Jesus, No judaísmo antigo, na época de Jesus, there were 3 ways you gave in the synagogue, havia 3 formas de você contribuir na sinagoga or actually in the temple. ou no templo.
One was first fruits. Uma era os primeiros frutos. 3 times a year you came before the Lord and you didn't come empty-handed. 3 vezes ao ano você tinha que subir ao templo e não podia subir de mãos vazias. Another was a tithe. Uma outra forma era o dízimo. A tenth is the Lord's. O 10ª parte. But another one is what's called tzedakah. Da outra forma é o tzedakah. That's what we're talking about that we give before Shabbat. Tzedakah é o que eu estou dizendo que você tem que dar antes do Shabat. Now listen what I'm saying. Ouça o que eu estou dizendo. Judaism says O judaísmo diz, you may say you're too poor to give first fruits. diz que você pode até ser pobre para dar primeiros frutos. You may say I'm too poor to give a tithe. Você pode dizer, sou muito pobre e não tenho dinheiro para dar o dízimo. But nobody is exempt from giving charity. Mas ninguém está excluído de dar caridade, de dar oferta. We all know the story of the widow's mite. Todos sabemos a história da viúva. Jesus standing where they came and gave. Jesus estava ali onde eles estavam dando. He wasn't standing where they would give first fruits. Não estava Jesus no lugar onde davam primeiros He frutos. wasn't standing where they would give tithe. Não estava ele onde davam But he was dízimos. standing where they would give charity or acts of kindness. Mas Jesus estava onde contribuíam com ofertas voluntárias. It doesn't matter who we are tonight. Não importa quem nós sejamos nesta noite. It doesn't matter if you're Jew or Gentile. Não importa se você é judeu ou gentio. Doesn't matter if you're male or female, Isso young or old. não importa se você é jovem, velho, homem ou mulher. None of us who say we know God Ninguém que diz conhecer a Deus are excused from bringing kindness to the world. está isento de trazer bondade ao mundo. This is why God says, Por isso que Deus diz, if you bring an offering to God se você dá uma oferta a Deus, and you have wronged your brother, e se você ofendeu o seu irmão, if you have wronged them, especially in the name of God, se você ofendeu o seu irmão, especialmente no nome de Deus, then you must leave your offering você deve deixar a sua oferta and go apologize to them e se desculpar com seu and irmão say, I have done you wrong. e dizer a ele, eu fiz mal, eu pequei. Otherwise, De outra forma, God will not bless your gift. Deus não vai abençoar a sua oferta. Somebody say amen. Alguém diz amém para o que eu estou dizendo? Amen. Amém. Listen to what this says. Olha o que diz. There's a great book called The Book of Kindness. Tem um livro chamado Livro da Bondade. Listen to these words. Olhe as palavras desse livro. Developing a love for kindness Para desenvolver um amor à bondade, transforms your life, desenvolver um amor para a bondade transforma a sua vida. just as it transforms the life of others. Assim como transforma a vida dos outros. Kindness is one of the pillars of the world. Bondade é um dos pilares do mundo. Every act of kindness Todo ato de bondade elevates your character eleva o seu caráter and makes you a kinder person. e faz de você uma pessoa mais bondosa. As you continue to increase in your love for kindness, À medida que você começa a aumentar o seu amor para a bondade, you increase the amount of joy God will bring into your life. você aumenta o nível de alegria, a quantidade de alegria que Deus vai derramar sobre a sua vida. We all know that we're in a battle, amen? Todos sabemos que estamos numa batalha, amém? We're Estamos in a numa luta. battle not with man, but with the devil. Estamos em luta não uns com os outros, mas contra o diabo. There's a battle for your family, there's a battle for your finances. Existe There's uma a battle batalha, out there. uma batalha pela sua família, pela sua situação financeira. Existe uma batalha lá fora. And so God says, we're going to war, Então Deus diz, vocês vão à guerra and we're going to win. e vocês vão vencer. But as you go, Mas à medida que você vá, put on the whole armor of God. coloque a armadura de Deus. He says, have your feet shod, Coloque a sua... have the sword of the Spirit, Tenha a espada do the Espírito, helmet of ao salvation. capacete da salvação. But one of the main things Mas uma das coisas mais importantes is have your heart covered with the breastplate of é righteousness. ter o seu peito coberto com o peitoral da justiça. In Hebrew, that word righteousness is the word tzedakah. No hebraico, a palavra justiça é tzedakah. It is the word for acts of kindness. É a mesma palavra que é usada para It's the word ofertas. for charity. É a palavra para caridade.
Listen, you can get wounded in your feet. Olha, você pode machucar o pé. You can get a scrape on your head. Você pode arranhar a cabeça. But if your heart gets wounded, Mas se o seu coração sofrer alguma It's avaria, over. acabou. and so God says, Então Deus cover diz, your heart. cubra o seu coração. How do we cover our heart? Como cobrir o coração? Listen to this, with acts of kindness. Com atos de bondade, justiça. Let me share a story. I didn't put this in my notes, but let me share a Eu story. quero falar uma história, não estava na minha nota, mas eu vou compartilhar com você. I was getting ready to leave the ministry Eu estava pronto para largar o ministério, because I met so many mean Christians. porque eu conheci muitos cristãos que eram maus. Mean Christians. Malvados, maus. And so, when I was getting ready to leave, I got invited by Jimmy and Hava and Joseph to come to Israel for the first time. E quando eu estava pronto para deixar o ministério, o Jimmy, a Hava e o Shulam me convidaram para ir para Israel. I came to Israel and God changed my life and began me on the journey of studying the Jewish roots. Cheguei em Israel e Deus mudou a minha vida quando comecei a estudar sobre as raízes judaicas da fé. We began to bring people to Israel. E aí eu comecei a levar pessoas a Israel. But on the second visit to Israel, Mas na minha segunda visita a Israel, we were in Jerusalem. estava eu lá em Jerusalém. My wife was with some of the people down on the Ben Yehuda Street, a Minha, street in Jerusalem. minha esposa estava com alguns outros amigos na rua Ben Yehuda, em Jerusalém. Here was this old man. E aí surge esse velhinho He had on the black kippah. com um kippah preto na cabeça, He had the big beard. uma barba grande, He had the peyotes. com peote, He had the black suit. com o terno preto, He had the zizits hanging out. o tzitzit. Oh, he was perfect. Ele era perfeito. But when my blonde-haired wife walked by, Mas quando a minha esposa, loira, passou por ele, he spit at her. ele cuspiu nela. Now, he was all right on the outside, Ele estava todo ok por fora, but he didn't know God. mas ele não conhecia a Deus. That's what Jesus was talking about. É isso que Jesus estava falando. He said, you're like a whited sepulcher. Jesus falou, vocês são como um sepulcro pintado de branco. You got it all right on the outside, Tá tudo certinho do lado de fora, but on the inside is corruption. mas dentro tem corrupção. Now, let me tell you this. Vou te falar uma coisa. They didn't tell me he spit at my wife Ninguém me falou que ele tinha cuspido na minha for esposa. 3 days. Por 3 dias não me falaram. Because had they told me, Porque se tivessem me falado, I'd have sent him to meet the Messiah. eu iria enviá-lo para encontrar com o Messias naquela hora. I'd have pleaded all 7 places Jesus shed his blood. Eu iria passar por ele nos 7 lugares da vida dolorosa, mostrar para ele. But see, that man had religion, Aquele homem era uma religião, pessoal, not a relationship. não um relacionamento. When I came to church the first time, Quando eu entrei numa igreja a primeira vez, I had needle marks up and down my arms. eu tinha marcas de agulha nos meus braços. I had warrants out for my arrest. Eu tinha um mandato de prisão para mim. And God never pointed at my sin, Mas Deus não apontou naquele momento para os pecados. but He pointed me to my Savior. Mas Ele me apontou em direção ao meu Salvador. He pointed me to the answer. Ele me colocou em direção à resposta. If we're going to see in these last days Se você quer ver algo acontecer nesses últimos the dias, power of God fall, o poder de Deus cair sobre the nós, power of the Holy o Spirit poder fall, do Espírito cair sobre nós, we've got to be what the Bible says. temos que ser o que a Bíblia nos diz. We've got to love one another. Temos que amar uns aos outros. We've got to get along with one another. Temos que nos dar bem uns com os outros. We've got to tikkun olam. Temos que realizar tikkun olam. We've got to repair the world Temos que reparar o mundo. and not tear down the world. Não rasgar e destruir mais o mundo Every ainda. time we argue, Todas as vezes que você discute, every time we gossip, toda vez que você fofoca, every time we backbite. toda vez que você trai alguém. Let me back up for 1 minute. Deixa eu voltar aqui por um minuto. If somebody walked into this church Se alguém entrasse aqui nessa congregação and they popped open a bottle of beer e de repente abrisse aqui uma caixa de cerveja and lit a cigarette, e acendesse um cigarro, oh, we'd be offended. seríamos ofendidos, não estaríamos ofendidos? How dare you? Como é que você se atreve a fazer isso aqui? Você está violando a congregação, a casa de Deus violada. But these same people Mas as mesmas pessoas that are offended because someone would smoke a cigarette que se ofendem quando o sujeito fuma um will cigarro, gossip and backbite
maldizem e traem, slander the pastor, falam mal do pastor, murder their brother and sister in the church, assassinam os irmãos na igreja porque split the congregation, falam mal, dividem congregações, and yet the greatest sin of all e ainda assim o maior pecado para eles is called gossip, é a fofoca, a is maledicência, backbiting. é a traição. I'm not getting any amens tonight. Ninguém está falando amém ainda, né? Let me give you a hint. Deixa eu te dar uma dica. When I say something like that, Quando eu disser alguma coisa como isso, say amen out loud diga amém bem alto, so your neighbor doesn't think you're guilty. para que o seu vizinho não ache que você é culpado de alguma coisa que eu estou dizendo aqui. Amen. Amém? They out there Lá fora will know we in here conhecerão os aqui de dentro love one another, através do amor. or excuse me, we in here Nós aqui belong to him up there, pertencemos a Ele lá, that we love one another. vamos pertencer a Ele lá quando amarmos uns aos outros. In my church in Dallas, Na minha igreja em Dallas, I'm doing a teaching called Back to the Basics. eu estou dando uma série de estudos chamado De Volta ao Básico. And the last couple weeks I've been teaching on the Holy Spirit. E nas últimas semanas eu tenho ensinado sobre o Espírito Santo. How many realize we have to have the Holy Spirit? Quantos aqui percebem que nós temos que ter o Espírito Santo? We can't do anything without the Você Holy não pode Spirit. fazer nada sem o Espírito Santo. The Holy Spirit is the Shekinah. O Espírito Santo é a Shekinah. It's the presence of God lighting with O us. que é isso? É a presença de Deus junto The a last nós. thing Jesus said, the last thing he said, A última coisa que Jesus disse, última coisa, don't you leave não vão until you receive the Holy Spirit. até que recebam o Espírito Santo. Everything I read, everything I study, Tudo que eu leio, tudo que eu estudo, I go to the Hebrew to find out what that means. eu checo no hebraico para ver o que significa realmente. And it's interesting E é interessante that in Judaism, que no judaísmo it says the Shekinah, diz que a Shekinah, the presence of a God, presença de Deus, will not dwell não habitará where there is no kindness. onde não há bondade. So if we need the Holy Spirit Se você precisa do Espírito Santo, to lead us, te guie, to show us how to be husbands, precisa que Ele te mostre como ser um bom marido, to show us how to be fathers, precisa que Ele te mostre como ser um pai, to lead us in business decisions, quer que Ele te guie nas decisões to lead financeiras, us in church decisions. nas decisões We eclesiásticas. need that Holy Você Spirit. precisa desse Espírito Jesus Santo. said he'll lead you and guide you. Jesus falou que Ele vai te guiar, Ele vai te liderar. But yet that spirit that leads us and guides us, Mas esse Espírito que nos guia, nos lidera, when we're unkind, quando nós não somos it leaves bondosos, the house Ele sai de casa until we change, até que nós and then he mudemos. can come back. E aí Ele pode voltar. Years ago, Há alguns anos, we were in Israel, estávamos lá em Israel. and we brought a group, and we were down at the Dead Sea. Eu tinha trazido um grupo, estávamos lá no Mar Morto. The group was checking into the hotel, O grupo estava fazendo o check-in no and hotel. I had my children and my son-in-law and my daughter-in-law with us. E eu tinha lá os meus filhos, o meu genro, a minha filha comigo. So the manager of the hotel said, Pastor Larry, O diretor do hotel disse, Pastor Larry, we're going to take your group to the Dead Sea tomorrow morning. amanhã nós vamos levar o seu grupo para o Mar Morto. Would you like to go down with your family tonight while they're checking in? Você gostaria de ir lá no Mar Morto agora, enquanto o grupo está fazendo o check-in? So we went down to the Dead E Sea. aí fomos ao Mar Morto, eu e minha família. My children had never been there before. Meus filhos nunca tinham estado lá. And in the Dead Sea, you can't sink. E lá no Mar Morto, pessoal, você não pode afundar. You just float. Você só flutua, só And so boia. there, we're all in the water, Então estávamos lá na água boiando, and they're all laughing. estávamos lá rindo. And this old Jewish gentleman was wading in the water up to his E waist. tinha lá um judeu na água, com a água do Mar Morto até a cintura. His wife was on the shore in a chair, A esposa dele estava sentada ali na praia. and he's watching us laughing. E ele estava vendo a gente ali rindo. And so he kind of wades out to us, E aí ele chega perto ali da gente and he says, e ele diz, this your family? essa é a sua família? I said, yeah, they're my children, my son-in-law, my daughter-in-law, my wife. Eu disse, sim, são meus filhos, minha esposa, meu genro. He said, it's so good to see family laughing together. É muito bom, né, a família rindo junto.
But I could tell something else was on his mind. Mas eu podia dizer que alguma outra coisa estava na cabeça daquele And sujeito. so finally he says, around your neck. E aí ele falou comigo. He says, Mogan David, a Star of David. Ele viu um cordãozinho com uma estrela de Davi. Ele falou, você está usando uma estrela de Davi? And I said, yes. E eu disse para ele, sim. And he said, and a cross? E ele disse, e uma cruz também você usa? And I said, yes. E eu disse, sim. He said, how can that be? E ele falou, mas como é que pode isso? How can Judaism and Christianity? O que é isso de judaísmo com cristianismo? And so I began to share with him what Yeah. Jesus taught. E aí eu comecei a compartilhar com ele o que Jesus ensinou. That Jesus didn't come to hurt people or hurt the Jewish people. Jesus não veio machucar os judeus, perseguir os judeus. Jesus never came to hurt anybody. Jesus não veio machucar, prejudicar ninguém. Look at me. Olhe para mim. Religious people hurt people, Os religiosos machucam e maltratam as not pessoas. people of God. Não pessoas de Deus. Not people of God. Não pessoas de Deus. Not people of God. Pessoas de Deus não fazem isso. Religion, A, not God. a religião faz isso, não Deus. And this old man, he must have been in his mid-70s. E talvez aquele homem lá, nos seus 70 e poucos anos, As I began to tell him about a Jewish Yeshua, quando comecei a falar com ele sobre o Jesus, he o Yeshua, began to cry. judeu, ele começou a chorar. And he says, you know, because of things that have happened, E ele falou, olha, mas saiba você, por causa de algumas coisas que aconteceram, I've lost God. eu perdi Deus. He said, I'm an old man. Eu sou um velho. I'm looking for God. Eu estou procurando a Deus até hoje. He said, I can't be Christian. Eu não posso me tornar um cristão. Look at what they've done Olha o que eles fizeram contra in the nós, name of Jesus no nome de to Jesus. us. Olha o que fizeram contra nós em nome de He Jesus. said, I don't want to be orthodox. Eu não quero ser um ortodoxo, ele me disse. Look how mean they are Olha esses judeus ortodoxos, olha como eles são maus uns com in os the outros. name of God. No nome de Deus. Em nome de That Deus. night we went up to dinner. E aí, naquela noite, nós jantamos Hundreds of juntos. people in the dining room. Centenas de pessoas ali naquele refeitório. He came and found my son and my son-in-law. E esse senhor achou o meu filho e o meu genro. And for 3 hours, E por 3 horas, he asked them questions ele ficou perguntando coisas para eles. about a loving Savior. Sobre um Salvador que ama. They will know that you are my disciples Saberão que vocês são meus in discípulos that you have love one se for vocês amarem uns aos outros. another. Can I tell you one more story? Can I tell you one more story? Vou te contar mais uma história. I was in Jerusalem one time just visiting with Joseph. Estava lá uma vez em Jerusalém visitando o Joseph. And my wife was with me. Minha esposa estava comigo. We were staying in the King David Hotel. Estávamos lá no hotel King David. And in the window was a ring made by a lady in Jerusalem. E a ring. A ring. E na janela eu achei lá no beiral da janela um anel feito por uma pessoa, uma senhora de Jerusalém. I really liked the ring, so my wife was having it made for me for our, I think it was our 30th wedding anniversary. E era um anel que a minha esposa estava fazendo para comemorar o nosso aniversário de 30 anos de casamento. The reason I liked it because it said in Hebrew, É um anel que eu gosto muito porque diz em hebraico o seguinte: if you open your hand, se você abrir a sua mão, it draws the Lord near. você vai atrair Deus para But if mais you- perto de você. But if you close your hand Mas se você fecha a mão, or you make a fist, ou você mostra o seu punho, it pushes God away. você empurra Deus para longe de você. So my wife secretly E aí minha esposa secretamente contacted the Jewish lady in Jerusalem. contactou essa senhora em Jerusalém que fazia esses anéis. So for months they're going back and forth. E por meses eles iam, né, e negociavam e The faziam size and the design. o design certo, o tamanho certo. And finally this lady, after talking to my wife for several months, E depois de vários meses, essa senhora em Jerusalém conversando com a minha esposa, she says, Tiz, ela disse: olha, Tis, now you are a Christian, right? você é cristã, não é verdade? And Tiz said, yes. E a minha esposa disse: sim. And she said, and your pastors? E ela disse: e os pastores? And I said, yes. Eu disse: sim. Ela disse: sim, os pastores também. And she said, E ela disse: I thought you hated us.
olha, eu pensei que vocês cristãos odiassem a nós judeus. I thought you hated us. Eu pensei que você nos odiasse. And Tiz began to apologize to E her a minha esposa começou a pedir desculpas para ela for what was done to her, their pelo que people, foi feito ao povo judeu in the name of no Jesus. nome de Jesus. And you know what? We have to apologize E sabe, nós temos que pedir desculpas sim. and let them know E deixe que eles saibam, Jesus didn't do that. que os judeus saibam que Jesus não fez nada disso que foi feito em nome dele. Religion did that. A religião fez isso. But just as wrong, Olha, tão errado quanto is us fighting with each other, é o fato de nós brigarmos uns com os outros, splitting churches, dividir igrejas, gossiping and backbiting. maldizer, trair, Arguing. discutir. Do you know that none of us are doing it perfect? Sabia, gente, ninguém de nós faz a nossa obra perfeitamente. We're all looking through a glass darkly. Todos também estão tentando encontrar ali a visão certa. Someday we'll get to heaven. Algum dia nós vamos chegar nos céus. We'll be walking down the streets, Vamos andar pelas ruas. and Jesus will say, E Jesus vai dizer, brothers, irmãos, you did a great job. vocês fizeram um bom trabalho. Well done. Muito bem. But let me show you this. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. And he'll open up the Bible, E aí ele vai abrir a Bíblia. and it will become Rhema complete. E aí ela vai se tornar a rema completa. And we'll go, E nós iremos. we weren't even close on that one. Né? E você vai falar, puxa vida, eu não cheguei nem perto dessa aí. We don't have to be perfect, Você não tem que ser perfeito. but we do have to love one another. Mas você tem que amar uns aos outros. Amen? Amém? This week, Essa semana, God wants to open the windows of heaven over you. Deus quer abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. He wants to bring you that blessing. Ele quer dar a você esta bênção. He wants to bring you that victory. Ele quer dar a você esta vitória. And so before we ask him, be the light in our life, Antes de você pedir para Ele que seja a luz na sua vida, he gives us a chance Ele vai te dar uma chance to be a blessing. para que você seja a bênção. You know, the Bible says we're weighed in the balance. A Bíblia diz que você está ali pesando, né, na balança. Now I know you know this, every Rosh Hashanah and Yom Kippur, Você sabe, né, he looks at our life. a tradição em Rosh Hashanah e Yom Kippur é que a nossa vida, Deus pesa a nossa vida Have na we sua done balança. more bad than we have done good? Você agiu mais errado ou mais certo ao longo do Towards ano? each other. Em relação ao outro. And that's why he gives us the Sabbath, E é por isso que Ele nos deu o Shabat, to get back in line, para que você volte ao caminho correto. so that before we can love him, E antes que você possa amá-lo, we first love one another. primeiro ame ao seu próximo. Let me leave you with this. Vou deixar aqui essa noite uma palavra para você. This has done more to change my life Esta palavra que eu acabei de dizer tem feito mais para mudar a minha vida than anything since I met Yeshua. do que qualquer outra coisa desde que conheci a Yeshua. God asks me every day when I go to bed, Todas as vezes que eu vou para a cama, Deus pede de mim. is the world a better place today O mundo é um local melhor hoje because of you? por sua causa ou não? Tonight when you go to sleep, Hoje, quando você for dormir, and tomorrow night and e the next amanhã night, e o dia seguinte, I want God to speak to your eu heart. quero que Deus fale ao seu coração. And I want you to hear these words. E eu quero que você ouça essas palavras. Is the world a better place Será que o mundo hoje está um local melhor today hoje because of you? por sua causa? Have you said a word of kindness? Você disse alguma palavra de bondade? Have you shown an act of kindness? Você mostrou algum ato de bondade hoje? Have you done something wrong to somebody and Você- went to them and say, forgive me? Você causou mal a alguém e pediu perdão a essa pessoa hoje? Have today you, tikkun olam, Faça do seu dia um tikkun olam. repaired the world? Repare, restaure o mundo. God says one day, Deus diz que um dia, one more person uma pessoa a mais will do one more act of kindness, fará um ato de bondade a mais. and it will tip the scale. E isso vai fazer com que a balança tenda And the Father will say, para o lugar certo e o Son, pai vai dizer, filho, go get your bride. vai buscar a sua May noiva. that day come soon. Vai buscar a sua noiva. Que esse dia Because of venha you. próximo
por Give the sua Lord a causa. great big clap offering. God bless Aplauda you ao Senhor, tonight. Deus, Amen. e Deus te abençoe nesta noite. Amém! Isso é só a abertura que vai ser amanhã do nosso congresso. Amém? É como o pastor Léo disse, não é? Vai esse mundo tornar-se melhor. Amanhã, hoje, o Brasil